queria pegar sorteio aqui em casa. Aí eu tenho que abrir o diretório, Fábio. Ah, tem tempo. O Zezé tá milionário lá comigo. O doutor Ricardo teve aqui hoje cedo e falou que o susto que ele levou ainda vai passar ainda devagarzinho. Imagina, levar um susto, ficar em choque, como o doutor falou aí, por causa do pé da Angelina, né? Ah, até um dia eu quase cortei aquela porcaria. A doença do Zezé não é por causa disso. O motivo é outro. Que motivo, padre? Eu vou contar o segredo do Zezé. Segredo? É, papai, que segredo? O Zezé tinha um segredo. Já pode ser mais uma arte do Zezé. Não, senhor pai. Padre, o senhor falou que era segredo, então deve ser alguma coisa mal feita. O segredo do Zezé era uma coisa muito nobre, muito bonita. Era uma amizade tão pura, tão profunda, que ele guardava como um tesouro. Amizade? José tinha um amigo, um grande amigo. Entra que a porta está aberta. Seu Raul, aqui. Eu gordo e ele me contou. Eu sempre pensei que eles eram um inimigo. No começo, sim. Sabe, o Zezé gostava do automóvel. O Sr. Manuel tinha medo de que o Zezé estragasse o automóvel. Depois eles ficaram grandes amigos. Então, foi por isso. Ninguém sabia dessa amizade, padre. O Zezé não queria que ninguém soubesse. O Zezé gostava tanto do Sr. Manuel que tinha medo de dividir essa amizade com outras pessoas. Ele tinha ciúme dos outros garotos. Preferiu esconder essa afeição. Quer dizer, então, que a doença do Zezé, esse choque, é por causa da morte do Sr. Manuel Valadares, ou Portuga, como ele chamava. Nunca pensei. Nem eu. Agora, uma coisa vocês têm que saber. O Sr. Manuel era a pessoa mais importante neste mundo para o Zezé. Então eles mentiram, né? Eles mentiram para encobrir um erro e botando a culpa no Milton. É isso que eu tô entendendo? Mais do que eu e o Paulo. Como se eu pensasse que fosse ele, é isso? Não. É isso, Padre Marcelo. Eu sou o pai. A Estefânia é a mãe. As lembranças que vem na memória é do Milton, que é o Raul. Mais do que Portuga, eu lembro que era para ele que eu contava o meu segredo. mais do que qualquer outra pessoa. Quer dizer, os três morreram, não poderiam responder. Então eles estão respondendo por um ato que eles não conhecem, eles nem sabem o que aconteceu. Eles acham que é uma coisa, sendo que é outra. Já para encobrir o erro cometido para que eu não recebesse a autoria do livro, que é o meu pé de laranja lima. Filhote.
Sim, isso aconteceu mesmo. Eu pedi, porque logo que eu vi ele na casa, né, me sentindo só e ele me dando aquela atenção, eu falei isso pra ele. Foi quando eu sinalizei a mancha no braço, que é a mesma mancha que a minha filha tem. Filho dele. Quer dizer, eu posso ser filho dele, né? Mas quem eu considerava como pai era o Milton Cândido, que tanto que eu tenho fotos no túmulo da onde ele foi enterrado, que eu sempre tentei procurar saber sobre a origem dele. Eu tenho fotos que comprovam isso na minha adolescência, sem saber do livro. Quer dizer, E agora? Está sozinho no mundo. realmente, sozinho eu tô, né? E Deus, Está. que Deus permitiu que isso acontecesse. Sim, é uma dor que eu sinto, mas que me está me dando forças, né, para entender a capacidade do mau caráter do que são essas pessoas que fizeram isso com a minha história, com a minha vida. Essa é a dona Estefânia, coitada. Esse sou eu. Ai, filho. Filho. Doutor, cuidado. O trem. Sabe que trem, né? Campeão. Vai, doutor. Como eu vi o carro todo amassado, né? Aí como lá passava um trem e falava que o acidente tinha sido de um trem, eu tive esse trauma, né? Tendo essas visões, essas alucinações. É tipo um coma profundo, né? Que eu fiquei por um tempo. Logo que eu vi o carro dele esmagalhado, né? Tipo uma sanfona. Isso lá em Nova Iguaçu. E quando eu acordei, já acordei na Estrada dos Teixeira, na mesma forma que acordo aí no final da novela, que vocês logo vão estar acompanhando. Esse é meu pai Benedito Ribeiro, que é o seu Paulo, que eu considero como pai porque a minha criação e a minha educação vem dele. Ele faz sinais nas mãos, eu já reparei, na cadeira e tudo, já mostrando a origem e a instituição que ele seguia. Meu pai sempre foi um homem respeitador. Eu não julgo o rei, eu julgo o caráter. Esse é o fofoqueiro do bairro, né? Que depois eu vou estar falando sobre isso. Esse é o Milton, no caso, espelhado no Raul. Deixa eu mostrar pra você, vai aparecer. Esse é o Raul. Esse é o fofoqueiro, né? Que eu acredito que seja lá do sítio do Marquinho. Que tá todo se misturado nessa coja. Esse, no caso, que eu considerava como pai, que eu achei que o acidente tinha sido com ele devido à amizade que eu tinha com ele, o carinho que eu tinha, o respeito como pai. Claro que tem algumas atitudes que me deixou um pouco indeciso em questão dessa versão, mas o José Mauro de Vasconcelos é o que mantinha um romance, eu não preciso mentir. Que é o Portuga, né, que morava nesse sítio. E já a pessoa com a mancha no braço, que eu fico em dúvida em questão do meu pai, porque minha filha leva o mesmo sinal que no caso aí na novela, o Zezé, se você reparar, ele tem um sinal no braço, que é o mesmo sinal, que é aquela, tipo, eu dou o exemplo da manchinha da Angélica na perna, minha filha tem uma semelhante. Quer dizer, já a Ivane Ribeiro já colocou isso, que era minha professora predileta, já para que eu não tivesse dúvida em questão da minha origem, em questão do meu passado, né? Porque foi tirado isso de mim, em questão do trauma que eu sofri, em questão da morte, que eu achei que era esse homem aí, ó, lindo, né? Que é meu pai, que eu considerava como pai, né? Tanto que eu tenho documentações, até atestado de óbito. Eu tenho fotos na minha adolescência que eu ia lá no cemitério levar flores para ele, porque eu achava que o acidente era com ele. Então, assim, na verdade, como ela tinha um relacionamento com ele e com José Mauro de Vasconcelos, que era o meu amiguinho, que eu contava em segredo, que era o meu pé de laranja lima, a morte ocasionou para os três, tipo, José Mauro de Vasconcelos, o Milton Cândido, que no caso é o Raul, e José Mauro de Vasconcelos dado como Portuga, e esse outro, que é o desembarcador, que era casado com a dona Helena, que falava uma versão no final, que depois eu posso estar mostrando para você um trecho, em questão do que ele fala que assim que ele resolver tudo que ele tem que resolver, ele vai pegar o filho dele e vai levar embora. Eu não sei se esse filho é o Cacá, que é o Carlinhos, ou se é eu. Então, assim, eu só estou resgatando essa lembrança. Aí tá mais outra história que o padre vai estar falando. Segredo do Zezé, né? Mas eu não tenho direito de contar o segredo do Zezé. Não, padre. Foi bom a gente ficar sabendo. Bom,
e também para o senhor ter um pouco mais de paciência com esse menino. Os dois eram muito parecidos, tanto o José Mauro de Vasconcelos como o Milton. Quer dizer, isso confundia minha mente. Eu era criança, eu estava ainda para o aprendizado. Nessa época, no ano de 84, eu tinha 5 para 6 anos, quando o José Mauro de Vasconcelos faleceu, segundo as informações que é publicado no site, né? Porque nem isso eu posso responder. Eu nunca briguei com ele. Nunca chamei atenção. Isso é verdade. Minha mãe nunca me bateu. Não sabia nem bater, tadinha. A senhora transferiu os problemas para a Jandira. Só que aí, segundo as informações minhas, Submetiu, entendeu? Jandira não era minha irmã, Jandira era minha mãe, por isso que ela batia. Uma verdadeira mãe. Só que, segundo as informações, a minha família não passava isso para poder manter o respeito, porque todos achavam que eu era filho de seu Paulo, que é o Benedito Ribeiro, que eu acreditava também ser meu pai antes de conhecer esse livro. Então, ficava em dúvida entre o Milton e o Benedito Ribeiro, que tem algum parentesco com a Ivani Ribeiro, que leva o mesmo sobrenome, que é onde nós morávamos, todos os terrenos dali. Quem eram os donos eram os Ribeiros, né? Segundo as informações que eu tenho, em questão do que eu procurei saber a respeito desse sítio. Já matando a charada em questão da Ivani Ribeiro, nesse dia está indo para lá, colhendo as informações em questão da minha história, que era minha professora predileta, que publicou isso já para que eu não tivesse dúvida. Quer dizer, teve ali... Na verdade, o único amor que o José conheceu foi o do senhor Manuel e do pé de laranja. né? Então aí você vê, né? Ele dá duas versões. O São Manuel Pé de Laranja Lima, que é o Milton Cândido. Pobre da Godoy. Ela mudou um pouco depois que ficou noiva. Porque quando o José Mauro de Vasconcelos morreu, eu soube dessa pessoa que morreu do sítio, mas como eu não tinha conhecimento dos fatos em questão do que passava nessa época, porque eu só vivia brincando e me interagindo com meus amigos, eu, Ele se sente sozinho no mundo, né, abandonado. Ele recebe uma sensação terrível, não? Sim, claro, só eu posso responder. E ele é muito pequeno. Vai aguentar. Ah, mas aguentei. Tive que descobrir sozinho, mas aguentei. Agora saber, eu respondo por mim, agora saber do mau caráter que cada um é, em questão do que fez a minha pessoa por causa de dinheiro, né? Só Deus na causa, né? Eu não tenho culpa. Tá vendo? Ela fala, eu não tenho culpa. O padre Rodrigo falou que eu tenho culpa. Porque eu não era filho dela, eu era filho da Jandira. Depois do casamento de vocês, eu poder tomar conta. Que como ela não queria ter compromisso comigo, me criar, e o apego que eu tinha com a minha avó, que eu chamava de mãe, que é a dona Stefânia, que é a dona Petronilha, que todos a chamam de Abigail, e o Benedito Ribeiro que eu tinha como pai, que logo passou a ser pai, eu não queria sair de perto deles, então eu fui criado por eles. A minha educação veio pelo Benedito Ribeiro. A Jandira não, a Jandira me batia. Eu lembro da Jandira, personagem, lembro da Georgette, porque as duas eram amigas. Foi quando elas jogaram algum objeto, alguma coisa a respeito da minha vida, para poder estar fazendo o quê? Para poder estar... Mais do que Dona Helena, sabe? Mas eu quero ser Como é que visto fala? direito, de bom. Poder estar até mesmo atuando como a própria personagem, caso ela não seja a própria personagem, né? Porque até nisso eu duvido. Porque se mentiram sobre o meu livro, sobre a minha origem, sobre a minha história, que todas a conhecem, todas a copiam, né? Todos fazem teatro contando a minha história por causa do que eu vivenciei naquela época, enquanto eles ficam comendo filé mignon às minhas custas, eu aqui trabalhando, desculpe falar assim, porque independente da minha opção ou da minha escolha, isso não me faz diferente de ninguém, o que vale é o respeito, trabalhando, correndo atrás, sem poucos recursos, para manter os compromissos em questão do que eu faço para poder ajudar essas crianças aqui da comunidade na qual eu trabalho. Aí vocês acham justo isso, né? Esses pedófilos, assassinos, né? Mau caráter, desculpa eu falar assim, porque eu não preciso ficar... Antigamente a gente mentia porque tinha medo de apanhar, agora a gente fala a verdade e não presta, não é verdade?
Então tá aí os fatos, tá tudo aí, tudo que eu mostrei pra vocês. Eu vou lá que eu não falo, que não é à toa que eu copio as mulheres, né? Que mulher quando fala, rapaz, prepara o guarda-chuva que até cuspe sai. Desculpe a expressão da palavra, com todo o respeito, né? Que foi assim que nós aprendemos, quem é da década de 70 e da década de 80. Descer Gonçalves mandava tudo para aquele lugar, não é? Mexe com a língua dela, ela não tinha resposta na ponta da língua. Ela conhecia a geração dela. Eu não respondo pela geração de hoje, que a educação é diferente. Eu respondo pela minha geração, que ou aprendi apanhando ou aprendi de castigo, mas tinha que aprender. Bem, esse aí é o Mascate, o que tocava violão, adorava música. Eu pegava as tabuadas e os lápis, tudo que ele tinha de materiais escolares e fora as letras das músicas que eram tocadas em violões, que ele vendia, né, os folhetos, eu ajudava ele vendendo usando a interação e a criatividade, a questão da comunicação, que é o que eu faço hoje para ajudar as crianças daqui na qual eu trabalho. Bem, esse é o Carlinho, que é o filho do seu Luiz, tá? E da dona Estela, que foram grandes amigos meus. Eu tenho a família Fialho como se fosse da minha família, independente de qualquer problema daquele passado. Me desculpe, sim, questão das verdades que eu falo, eu não preciso mentir para enganar ninguém. Claro que tem muitas pessoas aqui que eu considero como a Sandrinha, que é a filha da tia Hilda. Graças a Deus, independente dos problemas dela, sempre me respeitou. Né? Eu tive lá a oportunidade de ver a filha dela crescer, que está linda, a filha dela está de parabéns pela criação. O Paulo, que hoje é casado com ela, sempre foi respeitador, respeita a família dele, né? Que sempre me tratou bem, me tinha como filho, tanto a mãe dele quanto o pai. Eu tenho história boas para falar dessas pessoas, independente dos erros do passado, cada um com o seu cada um, mas nunca quis o meu mal. Eu estava até lembrando, essa é Ivani Ribeiro. Se você for ver a foto da professora Cecília e da Ivani Ribeiro, que de vez em quando eu posto aí para vocês verem em preto e branco, vocês vão ver que as semelhanças são bem parecidas, né? É com ela que eu aprendi o beabá, mas como eu gostava de prestar atenção nos meus irmãos estudando, foi desenvolvendo na leitura e no conhecimento, aonde através dos gibis, dos livros, das páginas dos jornais que vinham as historinhas, eu começava a ler e ali eu começava a me desenvolver na leitura. Sou um pouco meio gago para ler, mas sempre fui um bom leitor em questão de história, porque eu gosto de resgatar a história, eu gosto de me envolver na história, né? Então é isso que eu faço. Então ela já sabia em questão da pessoa que eu era, então ela só trouxe na novela a memória de que tudo aquilo que eu perdi em questão do que eu vivenciei nessa época, em questão da culpa que eu sentia, em questão de ser tão julgado por ser uma pessoa tão ruim, enquanto muitas pessoas aqui, graças a Deus, só tenho que falar bem. Eu procuro continuar da mesma forma. Eu sei que é muito difícil, não é fácil, tá? Porque a gente enfrenta todo tipo de pessoa, olhares, julgamento, mas eu manto sempre o olhar, a firmeza, a palavra, para que tudo corra bem, né? Porque não é fácil, tá? Mas também para Deus nada é impossível, não é verdade? Essa é a Jandira, representada pela Georgette, né? Que no caso ela se diz ser minha mãe por registro, mas com as histórias que em breve vou estar contando para vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre a minha vida. Então eu vou contar tudo aquilo que eu vivenciei, tudo que eu vivi, tudo que me fez mal. Eu vou botar para fora, eu quero que vocês conheçam. Não que eu esteja usando isso como arma, eu já tentei de tudo, né? Agora eu vou usar o que eu sei para poder estar trazendo para vocês, que logo, em breve, eu vou estar colocando isso em livro, né? Para a gente poder estar lendo e essas crianças poderem conhecer um pouco sobre a minha vida e questão do que eu vivenciei nessa década de 80, que eu vivenciei hoje nessa época, com essa idade que hoje eu tenho, com 41 anos de idade, passei sozinho, né? Mas feliz, sabendo que eu estou com saúde, com famílias e amigos que compõem o meu trabalho. E é isso. Gente, eu vou lá que eu não falo. Eu disparo, acho que já passou toda a parte do padre que ele ia falar, que eu mostrei para vocês, para poder falar um pouco sobre o meu segredo, que eu sempre comentava e eu não tinha visto, acabou. Então é isso. Vou botar aqui, vou finalizar. Olha, gente, tenha uma boa noite aí para você. Quero mandar, deixa eu ver aqui, um grande abraço pro Ed Russi, Wellington, Mário Fuglini, Isaac Carrillo, Giovanni Rezende Avelar, Pedro Vieira, que mais? Said Jaime, Gilson Wilter, Palemão Gracia, Raul Fogo está assistindo.
Então, tudo para vocês aí, sejam muito bem-vindos aí, tenham uma boa noite, muito obrigado. Polemon, Grácia, Paquistão, é isso? Já saiu, né? Então, assim, depois eu vou falar mais sobre isso, é o capítulo, antes do capítulo final, então aí vocês vão estar conhecendo mais coisas, né? Bom, isso é bom, né, reverendo? E é isso aí, gente, foi lá, vou lá que eu não falo, eu disparo, né? E até amanhã. Hoje é dia 15/6/2019. Tenha uma boa noite aí pra você e muito obrigado pelo carinho. A paz.